Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, novamente na descrição deixarei os links com produtos com descontos exclusivos no Mercado Livre. Links na descrição. E também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? Pessoal, o homem solteiro tem que evitar se explicar demais, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o tempo inteiro desconhecidos querem que tu se prove para elas. Não, porque tu não está atingindo as expectativas da sociedade, né? Tem muito isso aqui no Brasil, né? Uma vergonha, né? De querer o tempo todo ali te apontar o dedo, sendo que não são referência nenhuma, te apontar o dedo no sentido de que tu tá caminhando por um lado errado, volte para o seu eixo, né? Quer dizer, isso trata de resquício de uma sociedade materialista que no final das contas é superficial, que só olha só para o óbvio, só olha ali para questão da aparência, né? A gente vive numa sociedade muito disso, né? De querer ostentar, né? Se o cara não tem carro, se o cara não tem moto, então... Mas tem gente que, né, dependendo do que tu fala hoje em dia, tem gente que cria um ranço de você, cria um ódio, né? Mas faz parte do jogo, né? Agora, o que a gente entende é que o homem não tem que se basear pelo que os outros falam, né? Principalmente sendo desconhecido, né? Às vezes, até mesmo com seus parentes ali, tu pode ter discordância, né? Então, quanto aos outros, tu pode se despreocupar, porque assim, eles vão falar de ti, mas é melhor que tu tenha um pensamento próprio, sabe, queira ali se diferenciar dos outros, mas tendo a plena consciência de que tu irá incomodar, né? O que é inevitável, mas assim, pessoal, essa parada de querer se explicar muito, né, de querer se provar para os outros, isso advém de uma cultura, né, de exibicionismo, né? Propriamente aqui no Brasil, o tempo todo querem expor os outros ao ridículo, né? Querem fazer shame contra ti num sentido assim de querer te desrespeitar, te desprezar, né? Porque a pessoa ali ela só está olhando pelo material, pelo lado material, ela não está se preocupando com o que é mais interessante, que seria propriamente o mundo espiritual, né? Mas a energia daqui do Brasil está muito esquisita, convenhamos, né? Então a gente vive num mundo de muitos interesses, né? Muitos interesses. Não estou falando de interesses assim, tô falando de interesse no sentido financeiro mesmo, que é da parada, né? Enfim, quando tu não tem muito para oferecer para essa sociedade atual, tu acaba sendo desprezado, né? Tu acaba não tendo ali uma autoridade perante aos outros, né? Mas a gente não tem que se basear por isso, é porque não pagam nossas contas. Se não pagam nossas contas, tu não tem que levar jamais em consideração. Tu tem que levar em consideração
ali de repente o que seus pais falam, né? Mas até com eles tu vai ter uma ou outra discordância, não, tu nunca vai concordar com uma pessoa 100%. E isso faz parte do jogo, né? Agora, nessa questão de querer, nesse sentido de querer se provar muito aos outros, acaba tu recaindo numa situação onde tu está sendo controlado, né? Não só pela sociedade em si, mas pelo que a imprensa, porque propriamente a sociedade daqui do Brasil se baseia muito, ela se baseia muito no que a imprensa dissemina. A sociedade atual daqui do Brasil se deixa validar pelo que a imprensa diz sobre ela, tá entendendo? Tem até gente que diz aqui o seguinte, né, hoje em dia, né, que o que a Globo fala, tá falado, tá entendendo? Não pode ser questionado, né, para vocês terem uma ideia, pessoal. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece? É preciso ter um mindset, assim, é preciso ter uma desenvoltura, assim, diferenciada para tu não poder. Isso é com o tempo, pessoal. Isso é com o tempo. Tem gente que fala assim, tem gente que acha que é uma coisa banal, assim, transformar a solidão em solitude, né? Tem gente que fala assim de uma forma banalizada. Não, é só você transformar a solidão numa solitude. Mas, pessoal, é com o tempo que você vai aprimorando esse tipo de aspecto. Tá entendendo? É com o tempo que você vai aprimorando esse tipo de aspecto. Não é uma coisa fácil, mas que com o tempo você pode ir numa melhoria contínua, até chegar num denominador comum, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, assim, o homem solteiro usufrui de uma liberdade que muitos não têm coragem de usufruir, porque tem gente que é muito prisioneira se deixa muito ceder por pressões externas, né? Eu não tenho essa característica, né? Eu tenho a característica de ser um cara indomável, de partir para cima, de autoaprimoramento, de cumprir com os meus compromissos, né? Porque hoje em dia é muito raro, né? Convenhamos, é muito raro, né? Porque a pontualidade ela é mais valorizada em países tipo Estados Unidos, Suíça, Japão, mas não aqui no Brasil. Aqui se normalizou o atraso, né? Muito porque propriamente a sociedade se vendeu. E também temos aqui uma sociedade muito hipócrita, convenhamos, né, pessoal? Uma hora a pessoa fala isso, uma hora a pessoa aí tem que separar muito do que a pessoa fala do que ela faz, né? Convenhamos, né? Ainda mais nos tempos atuais, né? Onde a mentira se tornou cada vez mais, ela tá caminhando com passos mais largos do que propriamente a verdade, né? Então é isso, cara. Então é isso que se trata, é sobre isso que se trata, é poder seguir o seu próprio caminho, logicamente se alicerçando pelo mundo espiritual. Agora, se tu não acredita nessa parada de mundo espiritual, que se alicerce ali pelas leis do universo, por que não, né? Mas eu acredito que é um consenso aqui pra gente, pessoal. Eu acredito que estudar, ainda mais estando no Brasil, onde não se valoriza esse aspecto, é uma questão assim primordial, vital. Mas além disso, fazer por onde, né? Fazer o seu dinheiro ali, enfim, aprimorar novos idiomas, praticar hobbies,
aprimorar o físico, enfim, o mental, enfim, pessoal, tem vários quesitos onde você pode distribuir, né? Mas eu acredito que a última coisa, né, eu diria que a última coisa que tu deveria se preocupar é com o que os outros falam. Eu diria até além, né? Eu acredito que tu não deveria se preocupar de jeito nenhum, porque é somente ti mesmo que pode definir o que pode ser melhor para ti. Vai muito naquilo, né, de que tu não pode deixar apontar o dedo para ti dizendo o que é o certo a ser feito, né? Somente tu que pode chegar nessa conclusão, tá entendendo? Somente tu pode chegar nessa conclusão, né? E logicamente hoje em dia se relacionar tá muito complicado, né, pessoal? Eu já falei aqui, hoje em dia o Brasil, né, ele está muito se baseado por interesses financeiros, né? Tem também o advento do feminismo, né? Eu já falei aqui, não se trata de igualdade, se trata de ódio à figura masculina. Tem toda uma cultura misândrica aqui no Brasil que quer silenciar a figura masculina, né? Tempos muito sombrios, convenhamos, né, pessoal, para a liberdade de expressão. Mas de qualquer forma, a gente tem que se preocupar com aquilo que nos interessa, né? Enquanto indivíduo, né? Até porque a salvação não é coletiva, diferentemente do que muitos dizem, né? Tem gente que se baseia tanto pelos outros, né? Que o que um faz, outro faz também, entendeu? Depende ali de um convite para os outros para sair para tal lugar, depende ali de questões externas para poder fazer alguma coisa, tá entendendo? É isso que é terrível, pessoal, é isso que é terrível, né? Então não há preço que pague essa liberdade que o homem solteiro tem. É lógico, pessoal, já falei aqui por primeira vez, eu tendo a ter um equilíbrio, né? Eu tendo a acreditar que tanto a solteirice quanto um relacionamento desde que saudável é bacana, é muito bacana, mas hoje em dia, convenhamos, pessoal, que o mar não está muito para peixe não, está cada vez mais difícil se relacionar, principalmente aqui no Brasil. Não sei como é que estaria nos outros países, mas tá assim mundialmente falando, tá entendendo? E logicamente a gente não pode se basear relacionamento como o número 1 na nossa vida. A gente tem que se basear, é lógico que pode vir a acontecer um relacionamento até que casual ali, mas não tem que ser prioridade número 1. Prioridade número 1 tem que ser o nosso próprio autoaprimoramento sempre, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Novamente vai muito daquilo, né, pessoal? Vai muito daquilo de não prestar satisfação para quem não faz parte da sua vida, né? Para quem até mesmo quer interferir na tua vida, mas que tu não permite, né? Não deixa ali que e isso incorre numa seletividade, né, pessoal? Seletividade é poder ser criterioso até mesmo nesse sentido, não só em termos de relacionamento, né, pessoal? Convenhamos, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal, né? Se explicar demais é o caminho pro fiasco. Quando você tende a se explicar demais é porque a sua integridade já está comprometida, sem dúvida nenhuma. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.